E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo, na verdade, eu não vou trazer uma resposta para a pergunta do título, mas conversar um pouquinho sobre esse tema com vocês. Acredito que nós, os brasileiros no geral, perdeu um pouco a noção do que seria uma renda extra. E para ser bem sincera, é triste que a gente precise buscar outra alternativa além do trabalho comum para poder ter um pouquinho mais. Por experiência própria, na minha casa dos 20 e poucos, quase 30, eu sei que eu não tive educação financeira, então eu não tinha ideia do que fazer com o meu salário quando eu começasse a trabalhar. Eu só queria poder comer coisa gostosa, comprar roupa, comprar um celular legal, ajudar nas contas de casa, né, no que eu pudesse pagar. Mas eu não sabia como fazer isso. E cada dia era uma vontade diferente e eu meio que não me organizei para os próximos anos dos quais eu já estou vivendo. Então, tipo, eu meio que caí no famoso só se vive uma vez. O problema é que justo na minha vez de sair de casa, rolou uma pandemia. E aí, de repente, o litro de leite tava R$ 9. E o arroz, 30 e poucos, em algum lugar já tava R$ 40. E aí, o meu salário, que parecia ser bom para começar, se tornou insuficiente. E os pensamentos de preciso fazer mais dinheiro se tornaram cada vez mais frequentes. Eu achava meio triste assistir Todo Mundo Odeia o Chris e ver o Julius em dois empregos. Mas aí eu percebi que de repente eu também estava planejando fazer Uber ou trabalhar entregando no iFood, né? De final de semana. E aí, de repente, o que era um sonhozinho de adolescência, que eu queria trabalhar no buffet ou no telemarketing para ter tempo suficiente e para ter um pouquinho de grana para poder comprar uma pizza, um sorvete, um salgado, assim. Só que agora, esses meio períodos, esses meio serviços eram necessários para poder completar o meu salário. Mas é lógico que é muito bom, né? Poder movimentar a economia com essas outras fontes de renda e principalmente de ver uma baita galera virando autônoma e tal. Porque honestamente, trabalhar de CLT, e eu digo assim, para nós meros mortais que recebemos um pouco mais do que o salário mínimo, ou às vezes literalmente só o salário mínimo, tá cada vez pior, né? Tá pior financeiramente, emocionalmente, tá pior no tempo que a gente gasta no serviço, tipo, lá dentro, com as horas extras ou os famosos bancos de hora, o tempo que a gente gasta para ir trabalhar, porque eu não sei como é na cidade de vocês, mas na minha, aparentemente, as empresas gostam de contratar a galera que mora longe do serviço. Tipo assim, eu percebi pelo menos que a maioria das pessoas não moram perto do serviço. A maioria das pessoas moram longe. E aí quem mora nessas áreas onde essas pessoas estão trabalhando em outros lugares tão longe quanto. É confuso. E é confuso mesmo, não tem sentido, não era pra ser assim. Minimamente poder trabalhar perto de casa, né? E tudo isso influencia no final das consequências, né? Na nossa qualidade de vida. E é esse mesmo o ponto que eu quero chegar. Será que o marketing digital, as revendas online, o afiliado digital, esse papo de dropshipping, será que todas essas coisas estariam mesmo tão em alta como uma renda extra? Se a renda extra não fosse uma necessidade pra gente, que tá na camada de baixo? É lógico que sempre tem uma porcentagem de pessoas que quer ter mais do que já tem por diversas questões e motivos, mas tipo assim, eu pelo menos me coloco nessa situação. Se eu, ao invés de escolher ter uma renda extra, eu pudesse só escolher ter um trampo que me pagasse o suficiente, eu obviamente não pensaria duas vezes. E aí, eu não tô dizendo isso só por questão de luxo, não, de que, eu queria ter um emprego que me pagasse R$ 10.000. Não, mano, tipo, se eu tivesse um emprego que me pagasse 3.000 atualmente, eu acho que já seria o suficiente.
E aí, lógico, conforme a vida vai passando, a gente vai ganhando mais ou a gente vai é, se aperfeiçoando mais para poder também ganhar mais futuramente. Só que percebe que o valor que eu estimei não é um valor tão alto assim. Na minha vivência e na minha realidade, na cidade onde eu moro, lógico que esse valor eu não consigo viver bem morando em duas pessoas, ou três no caso, né? Que eu tenho uma filhinha. Mas um casal recebendo esse valor vive muito bem. E às vezes nem isso a gente consegue. O salário mínimo é R$ 1.320. Não tá nem perto do valor que dá pra viver ok. Pagando aluguel, pagando mercado, pagando internet, luz, um passeio e tendo dinheiro pra juntar. Entende? Esse é o mínimo de vida. Isso não é luxo, isso é o mínimo de vida, pelo menos pra mim, lógico. E sim, eu sei que existem profissões que ganham melhor do que as outras e isso sempre vai se manter. É óbvio que um médico vai ganhar mais do que um atendente de telemarketing e não é esse o ponto que eu quero chegar. Até porque é o que eu falei, cada pessoa precisaria ter um tempo para se aperfeiçoar no que quisesse, para depois ir atrás do salário que fosse suficiente para si. Mas seria ótimo viver sabendo que se eu trabalho no RH de uma empresa ou com o YouTube, de qualquer forma eu ia conseguir me sustentar bem. De viver mesmo sem precisar engolir seco um burnout, enquanto a renda extra não vira uma renda principal, sabe? Se alguém mais velho tivesse me ensinado a usar o dinheiro para trabalhar para mim, ou a me planejar para não ser comandada pelo meu dinheiro e acabar perdendo o meu dia inteiro de vida em prol do trabalho. Só que, infelizmente, pelo menos ao meu redor, ninguém mais velho que eu teve a oportunidade de aprender isso também. E mesmo alguns que hoje em dia aprenderam, não puderam se dar ao luxo de escolher arriscar, sabe? Então, uma dica financeira que eu gostaria de ter recebido é: trabalha assim, trabalha bastante, mas trabalha no que paga suas contas e no que você quer que pague as suas contas daqui a 10 anos. Ou minimamente imaginar se alguém te fizer alguma pergunta, se você tivesse filhos e esses seus filhos daqui 10, 15 anos perguntarem qual é a sua profissão, o que, que você gostaria de responder? Se você se imagina com um diploma, então vai lá e faz faculdade. Se você quer trabalhar na internet, então aprende e vai produzindo o que você gosta ou o que você não gosta, mas produz até dar certo. Se você quer trabalhar com bolo de pote ou brigadeiro, então vai, aprende, cozinha e vende o máximo que você puder. Se você quer ganhar dinheiro passeando com cachorro, então vai onde os ricos moram e faz o melhor marketing sobre você mesmo, mesmo que não seja verdade ainda, mas se vende, sabe? Se você quer trabalhar, sei lá, papelaria, gráfica em casa, procura seu nicho, procura os estudantes pessoalmente perto da sua casa ou da sua própria escola, tenta vender na internet, no Instagram, cria um site, sei lá. Se você quer ser um atleta ou jogador online, sabe, estuda tudo que você puder e faça sempre o seu melhor. Porque, de verdade, eu já ouvi muitos adultos dizendo que essa juventude é muito superficial e materialista, porque só quer trabalhar em casa e na internet. Ai, nem parece que isso não é trabalho de verdade, sabe? Mas o que eu sinto é que esse desejo de ter uma boa renda é porque, no fundo, faltou um pouco na nossa infância. Faltou ter a condição de comprar um Danone a mais, um sorvete a mais, um lanche a mais no McDonald's, uma pizza a mais. E eu também acho que se qualquer um deles, principalmente as mulheres, mães, principalmente mais ainda, mães solteiras, pudessem ficar em casa mais tempo com as suas famílias, com seus filhos,
tendo mais tempo até para si mesma e mais condições de sim proporcionar conforto, elas também buscariam tudo que a gente tenta buscar hoje, que apesar de tudo ainda está mais ao nosso alcance do que para eles. Mas talvez isso seja assunto para outro vídeo. Por enquanto é isso e a gente se encontra depois. Tchau, tchau!